comigo a sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler. Obrigado. Dos versículos 14 ao versículo 21. Esse é o culto de doutrina da nossa igreja. E Deus há de falar com a gente outra vez. Amém? Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. O Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, vou repetir o 17, por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que estão inchados, dos que andam inchados, mas a virtude. Virtude aqui é poder, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Diga amém. Coloque assim a mão no peito e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, me faz entender sobre o assunto que será compartilhado nesta noite. Amém. Eu disse aos irmãos que iríamos falar sobre paternidade espiritual. E aí eu quero acrescentar paternidade espiritual e sua importância. O que a Bíblia diz acerca disto? O que a igreja deve entender acerca deste assunto? Quero começar lembrando aos irmãos que, enquanto a igreja não compreender que ela é uma família, que nós não somos um grupo de estranhos reunidos na mesma casa, nós somos a família de Deus, filhos de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Enquanto não entendermos isto, nós não alcançaremos o perfil da igreja que Jesus quer que nós sejamos. Você me entendeu? Diga amém. Diga para o irmão do seu lado: nós somos uma família. Isso é um fato. A palavra pastor tem a sua raiz na palavra pai, ou seja, o ato de pastorear inclui um sentimento paternal por parte de quem exerce o ministério pastoral. E isso é muito natural, é muito automático. E é incrível que você começa a se sentir
pai até de pessoas que têm mais idade do que você, porque vem uma responsabilidade espiritual que nos leva a responder diante de Deus pelas pessoas que estão sob a nossa orientação pastoral. Mas eu quero falar de paternidade espiritual com um raciocínio um pouco mais amplo. Não quero resumir ou reduzir o conceito à ideia do pai pastor, do pastor pai. Eu quero que cada um de nós saiamos daqui esta noite entendendo que nós somos corresponsáveis pela vida espiritual uns dos outros. Que ainda que nós não tenhamos filhos biológicos, ou ainda que aquela pessoa não seja teu filho, tua filha biológica, ele ou ela pode ser o teu filho na fé, o teu filho espiritual, o teu filho de coração, a pessoa que estará debaixo da sua orientação espiritual, debaixo das suas orações, debaixo do seu cuidado espiritual e debaixo da sua intercessão. Ou seja, está na hora de, como igreja, nós nos sentirmos responsáveis pela vida espiritual uns dos outros. Parece pesado e você vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor, ser responsável pela minha vida espiritual já me pesa o suficiente. Então não me inventa confusão para a minha vida, que a minha carga já está de bom tamanho. Mas nós precisamos entender, a Bíblia Sagrada admoesta que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A Bíblia Sagrada também diz que os mais fortes devem suportar as fraquezas dos mais fracos, tá? E isso é um exercício de paternidade espiritual. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, e mais uma vez ele faz a menção de filhos, ele faz a menção da ação paternal no exercício do ministério. Ele diz: meus filhinhos, por quem sinto dores de parto. Ei, homem sentindo dor de parto? Então Paulo está mencionando que o ato pastoral, no interior daquele que de fato assume a missão pastoral, tem sentimentos com características maternais. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Parece que não, mas pastorear dói. Quando você percebe que um filho não segue a orientação, o outro é mais desobediente, o peso da responsabilidade. Eu gosto de um texto de Paulo quando ele escreve aos Coríntios, e agora eu não lembro se é a primeira carta ou se é a segunda, mas sei que é o capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo começa a falar das perseguições pela qual ele passava por causa do Evangelho de Cristo. E ele diz: sofri naufrágios, sofri chicoteadas, sofri apedrejamento, sofri perseguição, sofri calúnias. Aí ele diz assim: além dos sofrimentos que me cercam, ainda vem sobre mim o peso da responsabilidade com as igrejas, o cuidado das igrejas e a pressão interior que me cerca. Então, o exercício da missão pastoral, eu disse aqui domingo passado na escola bíblica, que embora para algumas pessoas que talvez não analisem a profundidade do conceito, ser pastor não é hobby, ser pastor não é status, ser pastor é missão. E uma missão que não é reivindicada para si por ninguém, porque a Bíblia diz em Hebreus 4:8 que ninguém toma para si essa honra a não ser aquele a quem Deus chama, tá? Mas vamos lá. Nós estamos falando de paternidade espiritual, e no texto que nós lemos da carta aos Coríntios, Paulo começa dizendo: para os seus filhos na fé. Eu não estou escrevendo para vocês, eu não estou repreendendo vocês para que vocês sintam-se envergonhados. Estou escrevendo, estou repreendendo como se repreende a filhos do amor.
filhos amados. Na verdade, Paulo estava furando a bolinha da vaidade da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, quando se analisa o perfil dela, revela-se uma igreja vaidosa, e ela tinha razões humanas para ser. Era uma igreja rica. Corinto era uma cidade extremamente estratégica. Corinto tinha 2 portos internacionais que convergiam para toda a região do Império Romano. Corinto era um centro artístico, era um centro olímpico e era um centro religioso. Então, ser nascido em Corinto, ser de Corinto, era por si só uma vanglória. Então Paulo começa a observar na igreja de Corinto que eles tinham isso como um motivo de glória própria. E nesse texto ele começa a dizer, ele começa a orientar aquela igreja sobre essa vaidade e diz: não estou escrevendo essas coisas para que vocês sintam-se envergonhados, mas estou escrevendo como se fala para filhos no amor, para filhos amados. Aí no versículo de número 17, versículo 15, ele diz assim: porque eu vos gerei pelo evangelho de Jesus Cristo. E ele volta no versículo 17, falando de paternidade espiritual, quando ele menciona Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor. No último versículo que nós lemos, o versículo de número 21, Paulo se sente tão pai daqueles irmãos, que ele diz assim: vocês querem que eu vá como? Vocês querem que eu vá com vara ou com amor e espírito de mansidão? Esse é o comportamento de um pai, mais ou menos assim. O filho está traquinando e o pai para e diz assim: o que você quer que eu faça com você? Por exemplo, não conta para ninguém, tá? Na minha família, na relação íntima, eu não sou o Josué, eu sou o Jô, tá? Mas quando meu pai dizia assim, Josué, a casa caiu. O negócio está complicado. Toda criança sabe quando a mãe e o pai mudam o tom, muda a expressão, indica que é um chamamento mais sério. Aqui Paulo está fazendo isso. O que você quer? Vocês querem que eu vá com vara ou com mansidão? Ele estava exortando aos seus filhos na fé, aos seus filhos espirituais, acerca disto. E aliás, eu gostaria de pontuar inclusive que a Bíblia Sagrada já fala de paternidade, dessa paternidade espiritual desde sempre. Se o irmão ler, por exemplo, Gênesis capítulo de número 22, quando Abraão está no Monte Moriá, oferecendo em holocausto a Isaque, seu filho, e o Senhor desce em Moriá e diz: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, e nem o teu próprio filho me negastes. O Senhor diz no versículo 17 para Abraão assim: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, e os teus filhos serão como a areia da praia e como as estrelas do céu. Os exegetas dizem que quando Deus está falando com Abraão sobre a sua descendência ser como a areia da praia, o Senhor está falando dos filhos carnais, os filhos físicos de Abraão. Por que eu estou batendo na coxa? Porque sempre que um judeu falava da sua descendência, ele batia na entrecoxa para indicar filho que saiu da minha envergadura, filho que saiu da minha coxa, filho do meu esforço. Então, filhos como a areia da praia são os filhos físicos de Abraão, os judeus, bem como os descendentes de Ismael, os árabes. Mas segundo os exegetas, quando o Senhor fala, teus filhos serão como as estrelas do céu, agora Deus está falando de filhos espirituais, portanto eu e você.
Você pode perguntar assim: por que eu sou filho espiritual de Abraão, pastor? Onde está isso na Bíblia? Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 16, é um texto apaixonante de Paulo, acerca da fé de Abraão, e de como Abraão confia em Deus, e a sua confiança lhe é imputada por justiça. Aí o versículo 16, Paulo diz assim: portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a descendência que é da lei, mas também a descendência que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Quando eu disse aqui, há um tempo atrás, que as promessas de Deus a Abraão nos contemplam como filhos espirituais, mencionei inclusive esse texto, que Paulo está declarando que pela fé de Abraão, nós somos alcançados pela mesma fé, e fomos feitos participantes das promessas que Deus fez ao patriarca. Isto é paternidade espiritual. Nós estamos debaixo de uma fé. Abraão creu, nós cremos com a mesma fé de Abraão, porque Abraão creu sem ver, nós cremos sem ver, caminhamos na fé, movidos pela fé, porque a nossa esperança é Cristo, vivo, ressurreto, poderoso, assentado à destra do Todo-Poderoso Deus. Agora veja que nós precisamos, eu volto agora para a paternidade espiritual dentro da perspectiva, como eu disse há pouco, um pouco mais ampla, levando eu e você a entendermos que Deus coloca pessoas debaixo da nossa cobertura espiritual. Quando eu falei aqui, e vamos retomar, o projeto de pequenos grupos de integração, cada líder de pequeno grupo precisa entender que ele está assumindo o papel de paternidade, de maternidade, de cuidar espiritualmente da vida do outro. E há alguém que me diz assim: pastor, não dá conta de eu lidar com os problemas dos outros. Não, pastor, eu não consigo resolver, nem eu. No momento que eu aceitei a chamada para o ministério, no momento que você aceita a chamada para ser líder na igreja, líder de pequeno grupo, de departamento, seja lá qual for a sua missão, você não recebeu uma varinha de condão que resolve os problemas das pessoas, e que o que você recebe é a responsabilidade de interceder por elas, de ter ali uma palavra de calma, de orientação. Às vezes você não sabe nem o que orientar a pessoa. Aqui acolá eu me vejo nisso, não sei o que dizer. Então, quando eu não sei o que dizer, querido, vamos orar juntos, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estamos falando, portanto, de cobertura espiritual. Mas vamos dar uma observada, em não muitas palavras, sobre quais são as características de alguém que exerce a função de paternidade espiritual, de alguém que pode gerar, oferecer cobertura espiritual para outrem. Então vamos começar. Primeiro, o pai espiritual é aquele que gera o filho em Cristo. É aquele que gera o filho em Cristo. Versículo de número 15 aí do texto que nós lemos, por gentileza. Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo diz assim: porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, olha o que ele está dizendo, ainda que vocês tenham na igreja 10.000 mestres, 10.000 professores,
10.000 pedagogos. O pedagogos era o mestre orientador dos filhos de uma família ou de uma fazenda. Aí Paulo diz: ainda que tenhais 10.000 aios, pedagogos, orientadores e mestres, contudo, muitos pais não tendes, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O que o pregador desta noite está fazendo? Gerando a sua vida espiritual em Cristo Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Mais que isso, o pai espiritual não é apenas o que gera em Cristo, é aquele que gera e cuida, porque não basta gerar. Ser pai biológico é um processo relativamente simples. Pai não é apenas o que gera, pai é o que cuida. Na etimologia da palavra pastor, vem o seu sentido específico, que é aquele que cuida. No dia que Deus conversou com Caim e perguntou para ele em Gênesis 4: onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu com uma pergunta: sou eu porventura cuidador do meu irmão? Benihim, tomando esta frase de Caim para Deus, lançou uma frase que diz: quem não é cuidador do seu irmão é assassino dele. Ou seja, no momento que eu não me sinto responsável por cuidar de você, eu estou me tornando responsável pelo que te acontecer, onde eu poderia te proteger. Se eu não cuido de você, onde posso te proteger, eu sou responsável pelo que te acontece. Dá uma missão pesada para a pessoa que está do seu lado. Diz para ele assim: você tem a missão de cuidar de mim. Então, pai espiritual é aquele que gera em Cristo, e ao gerar, cuida, deixa um legado, constrói a sua fé de modo a comunicá-la aos seus filhos espirituais, para que eles herdam esta fé. E aí, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela sempre me surpreende. E hoje eu me surpreendi com um texto bíblico que eu já devo ter passado pelo menos umas 500 vezes, e eu nunca tinha visto o que eu vi hoje. Josué é considerado um dos grandes guerreiros da história. Ele é o sucessor de Moisés. Moisés é o homem que tira os hebreus da terra da escravidão. Josué é o homem que coloca aquele povo para possuir a terra da promessa. Moisés é o homem que legisla, que organiza a lei segundo recebida de Deus. Josué é o homem que aplica esta lei para um grupo de escravos que agora é nação. Só que Josué cometeu um erro que eu nunca tinha visto. Está lá em Juízes capítulo 2, projeta para mim por gentileza. Juízes capítulo 2, versículo de número 6 até o versículo de número 11. Olha o erro que Josué comete com os filhos de Israel e a tragédia que vem por conseguinte daquele erro que Josué cometeu. Juízes 2,6 diz assim: havendo Josué despedido o povo, aquele repartiu as terras e cada um foi para a sua terra. Foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. Isso aqui é uma proeza. Ele chamou 3 milhões de pessoas, dividiu o território e direcionou cada tribo para o seu território. Ninguém pensa que essa é uma tarefa simples, porque não é. Essa é uma tarefa de liderança extraordinária, mas o versículo 7 vem e diz assim:
O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, ou seja, enquanto Josué estava vivo, o povo estava servindo ao Senhor. E todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Ou seja, o povo continuou crente enquanto estava viva aquela geração de líderes que os levou a possuírem a terra. Está entendido? Está claro? Agora, olha o versículo 8. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, que eu chegue lá, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Morreu Josué. Aí o versículo de número 10 diz: e foi também congregada. Congregada aqui é reunida no mundo espiritual, no mundo celestial. Morreu também toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor. Se levantou uma geração o quê? Que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que o Senhor fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Continue lendo e você vai perceber que aquela geração não conhecia ao Senhor, porque a geração de Josué não contou para eles as proezas que o Senhor fizera, tirando-os do Egito e lhes colocando na terra de Canaã. Presta atenção, quando nós não contamos para os nossos filhos, sejam espirituais ou biológicos, as maravilhas do Senhor, nós criamos uma circunstância para que eles se desviem de Deus por falta de conhecimento do Senhor. A pergunta é: você que é pai biológico agora, pai e mãe biológica, você ensina os seus filhos sobre o Senhor, sobre a lei do Senhor, sobre a disciplina do Senhor, sobre a doutrina do Senhor, sobre a palavra do Senhor? Não. Eu não estou falando de ensinar dando tapa na orelha. Eu não estou falando de ensinar com a palmatória em cima da mesa, porque para muita gente da minha geração, o evangelho virou sinônimo de cadeia, de prisão. O evangelho não é para prender, o evangelho é para libertar. Eu estou falando de orientar, compartilhar, ensinar. Aí eu faço outra pergunta: os nossos novos convertidos, os nossos filhos espirituais, estão sendo ensinados sobre o Senhor, sobre as maravilhas do Senhor? Qual é o problema da igreja da minha geração? E qual é o que está acontecendo perigosamente com a igreja brasileira nesse tempo? Nós somos uma igreja que valoriza o poder, o movimento, o barulho, os dons, as manifestações sobrenaturais, mas nós precisamos entender que estas coisas todas só têm sentido se elas estiverem fundamentadas em ensino prático, sistemático, bem organizado. As pessoas não podem permanecer na igreja fanáticas de uma religião que não lhes oferece raciocínio, conhecimento. Paulo diz que o nosso culto tem que ser racional. Não é vir para a igreja e virar fantoche, obra de manipulação de seu ninguém. É o ensino puro, claro, organizado da palavra, que lhe prepara para os desafios que você terá na porta fora e que vão te fazer entender que Jesus está contigo e que vale a pena permanecer fiel a Ele.
Aleluia! Então a geração de Josué cometeu o erro de não compartilhar o ensino de Deus com a geração que estava vindo. O que aconteceu? Se desviaram. Já quando nós lemos sobre Timóteo, segunda carta de Timóteo, a Timóteo, segunda carta a Timóteo, quando Paulo escreve, no capítulo 1, versículo 5, Paulo reconhece que Eunice, irmã Eunice, e a irmã Lóide, avó e mãe de Timóteo, respectivamente, cumpriram o seu papel ensinando a Timóteo sobre Deus, sobre os fundamentos da fé. Então, pais espirituais são aqueles que ensinam a verdade, que orientam aqueles que estão debaixo da sua cobertura espiritual. Pai espiritual não é aquele que te guia na êxtase da manifestação sobrenatural. Pai espiritual é aquele que te guia de maneira racional, te ensinando a não ir e por que não ir, a fazer e por que fazer. Porque é isto que gera em nós uma fé cristã fundamentada, abalizada. Ou seja, ainda que você não tenha filhos biológicos, ainda que os seus filhos biológicos não estejam aqui, você pode ser pai espiritual, mãe espiritual, daqueles que o Senhor coloca debaixo da tua responsabilidade para serem orientados no Senhor e pela sua palavra. Dá para dizer amém? Agora é interessante, essa coisa é tão séria, essa questão da paternidade espiritual. Eu lembro aqui de 2 Reis, eu acho, capítulo 13, quando Jeoacás vai visitar Eliseu. Eliseu tem aí aproximadamente 80 anos de idade, está perto de morrer, está doente, está na cama. Jeoacás é o rei de Israel e o reinado de Israel está falido. Está falido. Quando os inimigos de Israel sitiam o território, Jeoacás vai a Eliseu, lá no versículo 12, 13, Jeoacás ajoelha perto do leito de Eliseu e ele diz assim: meu pai, tu és como um exército aparelhado para a guerra. Por que Jeoacás chama Eliseu de meu pai? Eliseu era o pai dele? Não. Mas Jeoacás reconhece a liderança espiritual de Eliseu e o homem de Deus que Eliseu era, e como o seu comando espiritual livrou a nação de algumas situações anteriores. Então é preciso que nós tenhamos em mente, primeiro, que pai espiritual é aquele que nos gera em Cristo. Dá para dizer amém? Segundo lugar, posso ir mais um pouquinho? Está tudo bem aí? Vocês estão calados, silenciosos? Amém? Segundo lugar, pai espiritual é aquele que se dá, por exemplo, aos seus filhos. É aquele que se coloca no papel de caderno de caligrafia. Quando eu estudava o ensino fundamental, é chamado hoje, né? Fundamental. Na época era o primário. Minha letra era um escândalo, era uma língua estranha. A professora não tinha dom de interpretação de línguas. Aí ela passou 5 cadernos de caligrafia, ainda lembro, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O caderno de caligrafia tinha as letras lá na primeira linha, ainda lembro desse desespero, 20 linhas abaixo em branco, para eu reescrever cada letra. Eu ficava nervoso com aquilo, mas por que não é letra diferente? A mesma letra. E eu tinha que repetir cada letra, as 20 linhas, o caderno inteiro. Para quê?
até que a minha letra chegasse ao formato do padrão. O apóstolo Paulo fala desse assunto no texto que nós estamos lendo, versículo de número 16, quando ele diz: sede, pois, meus imitadores, rogo-vos, admoesto-vos, que sejais meus imitadores. O que ele está dizendo aqui é: eu sou pai espiritual, eu vos gerei em Cristo e me coloco na condição de que vocês me imitem. Por quê? Ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é: me imitem, não porque eu sou o padrão, mas porque eu sigo o padrão. Me imitem, não porque eu sou infalível, mas porque a minha referência é infalível, Cristo. Ou seja, a paternidade espiritual nos coloca na condição de referenciais. E eu sei que isso é bastante chato e desconfortável às vezes, mas não tem jeito. No momento que você entrega a sua vida a Jesus, você se torna destaque. Você está sendo visto o tempo inteiro. Toca no teu vizinho e fala com ele assim: você está sendo observado o tempo inteiro. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Aí Jesus esclarece e diz: não se pode esconder uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. O que Jesus está dizendo? Você não é apenas luz, você é uma cidade iluminada que foi construída sobre uma montanha. Ou seja, as pessoas estão olhando para você. Por que é que o indivíduo lá fora faz miséria e ninguém diz nada? E o crente faz assim, um tintinho assim, e vira uma fusaca. Porque você é uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Aleluia. Diz aí para o teu vizinho: você é a cidade iluminada. Então nós temos que entender, irmãos, que os pais espirituais ensinam não apenas pelo que falam, mas pelo que fazem. Efésios 5:1, Paulo repete: sede meus imitadores como filhos amados. Um pai espiritual é como espelho. Não grita, demonstra. Não fala, revela. Eu vi essa semana não sei se uma paródia, 2 monges que fizeram um voto de castidade estão caminhando por uma estrada. Quando eles chegam perto de um riacho, se aproximam deles uma moça pedindo para atravessar o riacho, mas ela tinha medo de atravessar andando e precisaria que um deles atravessasse com ela no colo. O monge mais novo disse: nós temos voto de castidade, não podemos tocar em mulher. O monge mais velho, sem falar nada, pegou a moça no colo, atravessou o riacho, colocou-a do outro lado e continuou a viagem. E o monge mais novo foi em silêncio até que ele não aguentou e disse: você quebrou o voto de castidade. Nós não podemos tocar numa mulher e você atravessou o riacho com uma no colo. O monge mais velho disse: eu atravessei com ela no colo e ela não está mais no meu colo. Você não a tomou no colo, mas ela continua na sua cabeça. Sem falar nada, sem falar muito, uma lição. Então, pais espirituais ensinam pelo exemplo, pela conduta.
pela maneira de agir. É óbvio, nós vivemos uma inversão de valores, quando talento vale mais do que caráter, quando coisas valem mais do que pessoas, quando feitos valem mais do que virtudes, quando o sucesso vale mais do que os bens impagáveis. Mas nós precisamos ter em mente que para a igreja, um filho na fé vale mais do que o mundo inteiro perdido. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: você vale muito. Então, um pai espiritual é aquele que gera em Cristo. Segundo, um pai espiritual é aquele que se coloca por exemplo. Vai por aqui, age desta maneira, mas ele age daquela maneira. Eu li com os irmãos aqui, quem está vindo para a escola bíblica cristã está recebendo, e quem não está vindo está deixando de receber muito. Falei com os irmãos aqui semana passada sobre Eli. Aliás, essa vale para nós, mas vale com força. Eli desobedeceu a Deus porque não queria repreender os seus filhos. E por que não queria repreender seus filhos? Porque os amava demais. Sabe qual foi o resultado? Ele perdeu os seus filhos e perdeu a comunhão com Deus. Muitas vezes nós ficamos sem querer repreender os filhos, sejam eles biológicos ou na fé, porque a gente quer fazer cafuné, agradar demais, porque nós não queremos que o nosso filho fique chateado com um não. E quando nós não estabelecemos limites, nós corremos o risco de perdê-los para a própria vida. Então é preciso estabelecer limites, dizer sim, dizer não, porque isso é paternidade. Terceiro lugar, já estou terminando, um pai espiritual é aquele que corrige os seus filhos, chama a atenção. Vamos lá, o texto que nós lemos, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15, Paulo diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar, como a filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais. Porque pelo Evangelho eu vos gerei em Cristo, versículo 21, que quereis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Somente aquele que pratica, exerce paternidade espiritual, tem autoridade para confrontar os seus filhos na fé. Tem um texto, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 a 18, olha que texto interessante, Paulo escrevendo sobre essa questão de repreensão e paternidade, e ele vem admoestar aquela igreja aos Coríntios, dizendo da seguinte maneira: ó Coríntios, eu estou boquiaberto com vocês. Ele está dizendo: estou surpreso, estou estupefato. E o meu coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, ou seja, o vosso coração não está fechado em nós, não está estreitado, dilatado por nós, mas em vossos próprios afetos. O que Paulo está dizendo aqui numa linguagem bem baiana: vocês não nos amam, vocês só amam a si mesmos. É isso que ele está dizendo para aquela igreja. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Abri o vosso coração, dilatai o vosso coração, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Satanás, Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Que consenso há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo.
Ninguém ouviu, não é possível. Nós somos o santuário do Deus vivo. Diz aí, nós somos o santuário do Deus vivo. Olha o que Deus diz: neles habitarei. Diga comigo, Ele habita em mim. Repete, Ele habita em mim. Neles habitarei e entre eles andarei. Deus está passando aqui no meio. É isso que Paulo está dizendo. A igreja precisa entender isso. Se um governador chega, se um prefeito chega, se o presidente chega, a gente tem a sensação que chegou. Tá, estamos estudando o princípio de honra e nós honramos aqueles que precisam ser honrados. Chegou um cantor famoso, é um alvoroço, tem que pedir para ninguém levantar, vir tirar foto da frente e tal, aguarda o culto, Paulo está dizendo assim: Deus está caminhando no meio de vocês. Deus está caminhando no meio de vocês, é isso que Paulo está dizendo. E ele diz: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que diz: saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. O que Deus está dizendo aqui é: para eu te receber como meu filho, agora vem a parte pesada, tá? Em suma, é isso aqui: para que eu te receba como minha filha, abandona a contaminação dos ídolos, do mundo, do diabo, separa-te, santifica-te, consagra-te. Eu vou andar no meio de vocês, eu vou habitar em vocês, eu serei vosso pai e vocês serão meus filhos. Aleluia! Então, pai espiritual é aquele que corrige. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículos 4 a 11, declara que nenhuma disciplina parece boa no primeiro momento, mas no final ela gera frutos de justiça. Aí fala sério, imagina aí, quando eu chegava em casa que meu pai dizia assim: Josué, pega a palmatória. E na minha casa tinha duas, e tinha nome. Eu dei fim em uma delas, tá? Um dia eu disse: eu vou aprontar um. Eu peguei aquela palmatória e escondi no telhado da casa. Até hoje, se não destelharam, a casa está por lá. Nunca mais eu apanhei com Dolfina. Tá? Mas eu jamais aceitaria que aquele castigo tinha futuro para mim. Me repreender, me dar uma bronca, eu nunca aceitaria que aquilo tinha futuro para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse esses dias na reunião ministerial, quando eu comecei a pregar, era na época da fita cassete, não ri. Na época da fita cassete, meu pai me entregava uma fita cassete e dizia: grava a pregação. Eu tinha que gravar. E quando eu voltava, ele sentava para ouvir minha pregação e ia corrigindo: isso aqui está errado, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é exagero, isso aqui você interpretou diferente. Ele desconstruía boa parte da minha pregação. Até aí tudo bem, ninguém estava vendo. Eu ia corrigindo, fui aprendendo, e dou graças a Deus por esse cuidado que Ele teve comigo. Dou muito graças a Deus. Mas um dia, eu preguei na igreja que meu pai era pastor, culto de doutrina. Eu falei com os obreiros isso sábado, não foi? E quando eu terminei de pregar, meu pai levantou e fez assim: irmão, Josué pregou sobre isso aqui e eu gostaria de pregar de novo. E presta atenção, ele despregou tudo que eu disse. Ele desconstruiu a minha pregação item por item, ponto a ponto. Eu enchei. Cheguei em casa aos prantos. E eu disse para ele: o senhor me envergonhou. E ele me disse: melhor eu te envergonhar em casa do que um estranho te envergonhar na rua.
E hoje eu entendo que, louvado seja Deus, eu passo em púlpitos pentecostais, neopentecostais, tradicionais, fundamentalistas. Eu sou um pastor assembleano que prego para presbiterianos, batistas, metodistas, gente do reteté pesado. E para a glória de Jesus, o Senhor tem me ajudado a entrar e sair com sabedoria. Por quê? Porque alguém marcou no meu pé. Então aceite a correção, aceite a orientação, aceite o conselho, ainda que desagradável no primeiro momento. No futuro você vai dizer: Deus tinha um propósito comigo e por isso me ensinou. Aleluia! Provoca teu vizinho e diz para ele: aceite aprender. Você vai sair daqui hoje com uma missão. Aquelas pessoas que Deus colocar debaixo da tua tutoria espiritual, você vai dar cobertura espiritual. E presta atenção: não faça discípulos para você, faça para Jesus. Faça discípulos para Jesus. Último lugar, e eu encerro e a gente ora. O pai espiritual é aquele que ama e cuida bem dos seus filhos. Não dá para paternalizar sem amar. É preciso desenvolver uma prática de amor. Olha o versículo 19 da primeira carta aos Coríntios que nós lemos no capítulo 4. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que estão inchados, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão. Sabe o que é inchado aqui, irmão? Eu vou usar uma linguagem bem lá do Angico: emburrado, bicudo. Tinha gente que estava assim com Paulo, ó. Não gosto desse pastor. Aliás, tinha uns caras em Corinto que não iam com a cara de Paulo. Tem um momento que eles dizem assim: as suas cartas são graves e fortes. Porque normalmente a carta do apóstolo chegava antes dele. Então quando alguém lia a carta, a carta dele é poderosa. Aí diz assim: mas quando ele chega, a sua aparência é frágil e desprezível. Isso está lá no capítulo 10. Imagina aí, você é o pastor da igreja de Corinto. Aí o povo lê a carta apostólica que você enviou e diz assim: poderosa. Aí quando você chega para dirigir o culto, o povo diz assim: pensei que era gente. É frágil e desprezível, porque alguns historiadores dizem que Paulo era franzino, de pequena estatura, tinha em torno de 1,54 m, e sofria de conjuntivite crônica. Então o povo lê a carta de Paulo na igreja e espera chegar um pregadorzão. De repente chega Paulo, 1,54 m, franzino, conjuntivite crônica, o olho inchado, esbugalhado. Aí o caba diz: é esse? Pensei até que. Aí Paulo diz: mas eu vou ter com vocês. E quando eu chegar aí, eu quero ver os que estão de cara feia, os que estão embirrados, emburrados, inchados, bicudos. Porque o evangelho de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que Paulo está dizendo é: não adianta fazer cara feia, não adianta se sentir maior do que eu, porque na prática o evangelho não é o que você parece ser, não é o que você diz, é o poder que opera na tua vida. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo que paternidade espiritual é ir lá, é ir ter com, é ir lá cuidar, corrigir, orientar, para que haja cura, para que haja firmeza espiritual.
É preciso haver disciplina. Você já percebeu? Eu acho que hoje a mensagem não está dura não, né? Tá? Mas você já percebeu que tem dia que a mensagem é assim mais... Não é? Sabe por quê? Filho criado só com mimo, sem disciplina, fica filho mimado, inseguro, cheio de gosto. Mas não pode ser só disciplina, senão fica revoltado, nervoso, chateado. Um amigo, pastor de uma linda igreja, falou comigo que estava muito preocupado porque o povo não estava indo para os cultos no dia que ele pregava. E eu falei com ele, tá, eu vou ficar uns 3 dias contigo. Na época eu era itinerante, eu podia ficar uma semana viajando, agora não dá mais. Aí fui ficar com ele, cheguei lá num domingo. E ele disse, você vai pregar hoje? Eu disse, vou te ouvir pregando. Não, vou ter você aqui, você não pregar? Eu disse, tá bom, eu prego hoje, mas não prego mais no resto da semana. Então tá bom. Preguei no domingo, ele teve círculo de oração na segunda. Você não vai pregar mesmo? Não, prega tu. Terça-feira, culto de doutrina. Rapaz, prega. Não, prega você. Ele pregou. Quarta-feira a gente foi numa congregação. Ele disse, você prega na congregação? Eu disse, não vou pregar, eu quero ver você pregando. Pregou. Quinta-feira ele colocou um obreiro da igreja para pregar, porque eu também não aceitei pregar. Sábado no ensaio, ele queria que eu pregasse até no ensaio do grupo de louvor, irmão. Eu disse, não, prega você aí para eles. Escola dominical, você vai dar aula. Não vou, não vim dar aula. Domingo à noite, amanhã você vai embora, você prega. Não vou pregar, já te falei, vim te ouvir. Terminou o culto de domingo à noite, uma semana depois eu falei com ele, eu sei porque que teu povo não suporta mais te ouvir. Disse, por quê? Porque tu só bate. Você bateu segunda, bateu terça, bateu quarta, bateu quinta, bateu sexta, bateu sábado, bateu domingo. Se você passa numa calçada que você só leva tapa na orelha, você para de passar na calçada. Então, paternidade espiritual é reconhecer que existe uma hora que tem que haver correção, mas a correção tem que vir com bálsamo. A correção não é para matar, a correção é para orientar. E a correção vem acompanhada de consolo no Senhor, de gozo no Senhor. Paternidade espiritual é reconhecer que a igreja muitas vezes precisa ser orientada, que às vezes o pastor precisa tomar posicionamentos mais firmes, mas essa firmeza não indica brutalidade que desconcerta, que expõe, que envergonha. É a firmeza de um pai que diz não e não, e que depois achega ao peito para afagar. É incrível, quem é pai e mãe aqui sabe. Você já colocou seu filho de castigo. Se for da minha geração, mais do que castigo, já tomou umas palmadas. Mas filho fica com raiva de pai porque foi para o castigo? Fica ou não? Filha fica com raiva de mãe porque mãe disse não? Fica. Claro que fica. Fica ou não fica? Fica bicuda, vira as costas, sai andando parecendo que vai furar o chão. É ou não é? É, quem é pai e mãe aqui sabe disso. Entra e bate a porta do quarto. O meu só bateu a porta do quarto uma vez. Bateu a porta do quarto, eu abri. Isso não repete não, tá, macho? Não repete não. Nunca mais. Glória a Jesus. Deus é bom. Mas apesar de a menina sair da repreensão com raiva, bicuda, bateu a porta, na hora que ela precisa desabafar, ela procura quem? Minha mãe, mainha, mamãe. É ou não é? Filho ficou nervoso com o senhor, ficou valente, virado num caititu. Vocês conhecem caititu? Meu pai dizia que quando eu ficava nervoso eu parecia um caititu. Mas na hora que abaixa e melhora, pai, painho, meu pai. Por quê? Porque a disciplina
com honra, não gera inimigos, forma cidadãos e cidadãs. Fica de pé, por favor. Isso é paternidade espiritual. É eu me sentir corresponsável por você. É esta igreja entender que nós não somos um grupo de estranhos concentrados num lugar. Nós somos uma família. Diz aí para o seu vizinho: nós somos uma família. A família se estranha de vez em quando. Os irmãos se arranham. Mulher e marido de vez em quando estremecem. Pai e filho, mãe e filha. Mas é uma família. Você não deixa de ser meu irmão porque você está chateado comigo. Não dá para fazer troca de DNA. Vira para a pessoa do seu lado e fala com ele assim: não tem jeito, você é minha família e não dá para voltar atrás. Vira para o irmão que está do outro lado, ou na frente, ou atrás, e diz para ele assim: e não insista, eu não vou brigar com você. Diz para outra pessoa aí assim: eu já tentei, mas não consigo ficar com raiva de tu. Por que isso? Porque nós somos uma família em Cristo, membros uns dos outros. Eu quero que você ore agora e diga para Deus, com as suas palavras: me ensina a discernir quando alguém se aproxima de mim porque precisa ser tutoreado, mentoreado por mim. Me dá discernimento para que eu oriente esta pessoa. Me dá discernimento para que eu exerça essa paternidade espiritual, essa autoridade espiritual. Diga para o Senhor: Deus, eu te peço, faz eu ter a concepção de família na igreja, a concepção de irmãos e irmãs. Paulo diz que eu, como pastor, é uma orientação de Paulo a Tito e que vale para nós. Ele está dizendo assim: orienta os mais velhos como se fossem teus pais ou mães. Orienta as mais novas como se fossem tuas filhas e filhos. Orienta os teus iguais como se fossem teus irmãos e tuas irmãs. Isso é família. É a concepção de que a igreja é uma família. Pai, eu quero te pedir que a tua palavra seja aplicada no nosso coração, daqueles que estão aqui, daqueles que estão acompanhando pela internet. Haja uma compreensão poderosa da responsabilidade espiritual que nós temos uns em relação aos outros, de cuidar uns dos outros, de oferecer cobertura espiritual uns aos outros, de orientar, de compreender. Nós não somos o trator que esmaga o fraco, o debilitado. Pelo contrário, Senhor, nós somos um instrumento de força que levanta o que está caído, que anima o que está aflito. Porque, como disse Paulo, o evangelho não consiste em palavras, mas em poder. Leva-nos à experiência desse poder, Senhor. Leva-nos à vivência deste poder e neste poder. Eu peço que a tua igreja, que esta igreja, que os irmãos que nos acompanham pelo culto online nesta noite
recebam do Espírito Santo a revelação da família espiritual que nós somos e do cuidado que nós precisamos ter uns com os outros. Opera em nós